Paz do Senhor, querido professor, querida professora. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, querido professor, é um prazer estarmos aqui na reta final, né? 14 lições abençoadas para a glória do Senhor. E hoje nós temos algumas dicas recheadas para vocês. Sejam todos bem-vindos. É verdade, né? Como a irmã Rosimar colocou, hoje nós estamos aqui no podcast EBD em Síntese com o momento pedagógico e estamos concluindo um ciclo, né? Aí, concluindo um trimestre abençoado por Deus, falando sobre o que também precisamos praticar, né? Não só falar, não só aprender, mas precisamos principalmente praticar. E aí vamos encerrar esse trimestre, né, professor ou superintendente? Você pode planejar um momento, né, diferente. Essa lição ela vai acontecer no dia 31 de dezembro. Então você pode propor, né, antes da EBD iniciar, um momento de café com os seus alunos, né? A igreja que possui classes, né, que dispõe de salas, cada sala pode ali propor esse momento individualmente com todos os professores, com todos os alunos que estiverem. A gente sabe que também pode ser um dia de esvaziamento, né, no sentido de não estar cheio, mas que também pode estar cheio, né, porque muita gente viaja e aí estamos no último dia do ano e vamos falar sobre missões e a volta do Senhor Jesus. E a lição, ela vai ter como objetivo, né, explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte, relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Então, para esta lição, né, antes, como eu falei, você pode estar aí fazendo um momento diferente com os seus alunos e o superintendente que planejou, né, uma EBD festiva, que planejou um encerramento de trimestre, também pode estar aí executando este momento. Irmã Rosimar, qual é a dica pedagógica que a senhora traz para a gente, para esta aula? Isso mesmo, irmã Manu. Estamos falando de encerramento, estamos falando de 31 de dezembro, vamos fazer algo diferente para que os nossos alunos sintam-se, né, motivados a estar na EBD. Então, vamos começar logo no início da semana, preparando os nossos alunos, motivando os nossos alunos, né, a estar na EBD. Então, queridos, nós chegamos ao fim de mais um ano, né, no qual aprendemos sobre a ordenança bíblica da evangelização mundial com a volta de Jesus. Então, nós vemos aqui, queridos, que foram semanas e meses, né, nos quais fomos grandemente abençoados com e pelo ensino da palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, querido, que o encerramento de um trimestre na escola bíblica dominical é um momento especial, né, para refletir sobre o aprendizado e celebrar o crescimento espiritual dos nossos alunos. Então, nós vemos aqui que agora é a hora de fazer um resumo dos principais assuntos deste trimestre. É muito interessante, amados, quando a gente faz esse resumo, né? Porque às vezes acontece de algum aluno faltar por algum motivo, né, a EBD, e aí ele vai ter esse momento de fazer essa recapitulação, né, esse resumão, né, geral, e ver qual foi a aula que ele perdeu, o que ele perdeu, né, de tão importante que foi esse trimestre de grande conscientização. Então, vamos lá para a dica. Então, o que é que eu sugiro o professor para se fazer, quando a gente vai fazer um resumão, né, nas nossas lições do trimestre, vamos fazer de uma forma diferente. A congregação que tiver a multimídia, se puder utilizar, mas se a congregação não tiver, tiver um quadro, tiver uma cartolina, pode-se fazer também, né, um infográfico, né, e lá você pode ajudar a resumir informações importantes, né, como, por exemplo, um resumo do relatório geral de como foi as lições, o que foi passado de mais importante, de curiosidade para os nossos alunos, diante desses assuntos tão maravilhosos que foi tratado durante esses domingos. Então, sugiro ser feito um infográfico, professor, com os pontos importantes das nossas lições, né? Então, nós vemos aqui, queridos, também
o infográfico é importante porque nós vamos colocar os pontos-chave, né, da nossa lição e, com certeza, o aprendizado vai ser de uma forma global e os alunos, com certeza, eles vão ter a oportunidade de relembrar aquilo que eles estudaram. Outra atividade, querido, seria também o desafio bíblico, né? Nós sabemos que nesse final de trimestre é muito interessante fazermos aquelas classificações, né? Aqueles méritos, né? Do melhor aluno, do aluno do ano, né? Fazer aquele mérito do professor do ano, aquele professor que não faltou EBD, né? Aquele aluno que não faltou EBD, que teve seus destaques. É importante se fazer aquele mérito que sempre nós fazemos, né? No final de cada ano. Então, interessante também, querido, seria esse estudo bíblico, esse desafio bíblico, né? E também o estudo bíblico seria dentro desse desafio, em dupla, né? Vamos dividir aí a turma em dois grandes grupos, e depois desses dois grandes grupos, vamos tirar uma dupla de cada grupo. E aí vamos fazer perguntas, né? Eh, com perguntas relacionadas à lição. Então, cada dupla que responder mais números de perguntas relacionadas à sua lição vai ser o grupo vencedor, né? Nós vamos fazer, vocês podem fazer aí por salas, ou até mesmo dividir num grupão geral, fica a cargo de cada congregação. Se quiser fazer por sala, ótimo, né? Escolhe aí uma dupla de cada sala e faz as perguntas relacionadas e com certeza vai ser uma bênção. Outra sugestão também, queridos, que vocês podem fazer, e eu já citei aqui já em alguma lição passada, que foi até como bônus, né? Que vocês podem fazer a feira missionária, que seria interessante agora para esse final do trimestre, que você pode estar dividindo por turmas, né? E seria interessante aí falar também, escolher um grupo que vai falar sobre a janela 10 por 40. Então, você faz um espaço com stand, né? Com as principais características daqueles países, com bandeira, faz uma mobilização aí na sua congregação, e com certeza vai ser uma bênção o seu final do seu trimestre. Isso aqui são sugestões, vocês podem escolher uma delas para estar, com certeza, enriquecendo o seu encerramento do seu trimestre. Mas a nossa última dica, querido, será uma dinâmica, né? E o tema dessa dinâmica é alcançando o mundo até que ele venha. Então, querido, você vai dividir a turma em dois grandes grupos, né? Entregar a cada grupo uma cartolina ou um papel ofício e uma caneta. Cada grupo ficará com o tema do segundo tópico, né, da lição, alcançando o mundo até que ele volte, até que Cristo volte. E aí, baseado nos temas dos subtópicos, né, que cada grupo receberá, eles deverão responder as seguintes perguntas. Então, cada grupo vai ter a sua vez de responder. Qual a relação? Você vai pedir que eles releiam esses tópicos, esses subtópicos, e respondam essas perguntas de forma geral no grupo, né? Então, a primeira pergunta seria: por que a emergência em falar do Evangelho? Então, eles vão discutir e vão falar no grande grupo. Qual a relação com a volta de Jesus? O que eles vão ler no tópico, no subtópico. Então, nós vamos dar a cada grupo 7 minutos. Você que puder, você dá menos, aí vai de acordo com a sua EBD, né? Para responder as questões. E aí você vai dar 5 minutos para apresentar as suas conclusões. Então, cada grupo deverá escolher um representante para fazer a apresentação. E com certeza, professor, vai ser aquela animação. E no final, por que não preparar algo diferente para a nossa turma, né? Cada professor pode levar um mimo, pode fazer aquele lanche coletivo no final da EBD, ou no início. Se a sua EBD não puder promover para todas as salas, mas é importante fazer ali entre os seus alunos, porque além de ser o final do trimestre, é o final de um ano. E vamos com certeza, receber aí 2024, né, professor? Com muita animação e com as bênçãos de Deus. E é isso aí, Mamanu. Verdade. A irmã Rosimar veio inspirada. Pense, muitas dicas aí para vocês. Então, vocês vão poder escolher as muitas diversas que ela apresentou, né? E eu trago mais uma, né, para vocês aí também introduzirem. Vocês podem pensar
sobre a maneira como pode organizar, planejar, né? Essa lição ela é um pouco mais curtinha, só vai ter 2 tópicos, né? Então você pode estar aqui colocando uma para o início, uma para o meio da aula e uma ao final da aula, né? Isso é planejar-se. Então, os seus alunos, né, toda a classe nesse semestre aprendeu que a obra missionária ela é prioridade da igreja, né? Uma vez que a igreja é um dever inerente à sua existência nesse mundo. E aí surge a pergunta que você pode estar começando aí na sua aula, que é transformar o título justamente em uma pergunta, né? Qual é a relação da missão com a volta do Senhor Jesus? Né? E aqui, esse momento de reflexão, você pode deixar aberto para os seus alunos falarem, né? Tem relação até com o que Cristo fez por nós, com o plano de Deus para toda a humanidade, tá? Então, você pode estar começando a sua aula dessa maneira. E aí, dentro do que a irmã Rosimar já trouxe, é você voltar, né, como em uma linha do tempo. O que que eles lembram sobre a grande comissão, né? O que que foi, onde se originou as missões transculturais, né? E como é que essas missões transculturais elas se apresentam ou se apresentou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Qual seria essa perspectiva pentecostal das missões? Como é que eles podem, né, estar, o que que eles aprenderam sobre orar, contribuir e como fazer missões, a responsabilidade da igreja com as missões, missionários fazedores de tendas, a igreja e o sustento missionário, o desafio da janela 10 por 40, missões e a igreja perseguida, o modelo de missões da igreja de Antioquia, o propósito de missões, que foi a lição passada, né? Então, você pode trazer aí uma linha do tempo, como a irmã Rosimar colocou, para estar pedindo a eles que, em uma palavra, em uma frase, resumam aí o que eles lembram sobre cada uma dessas lições. E aí, para concluir, para fechar esse ciclo, para fechar esse trimestre, para encerrar essa lição, você pode perguntar, né, um momento aí reflexivo para cada um, que é: o que que ainda os impede de fazer missões? O que que ainda impede a igreja de fazer missões? Com base naquilo que aprendemos, podemos fazer missões de diversas maneiras. E esse deve ser um olhar futuro para o ano de 2024, né? Não é porque encerrou um trimestre que diversas atividades da igreja foram voltadas, né, a temáticas de missões, ou a própria o exercer missões, o contribuir, o ajudar, o orar, mas ainda o que que o impede? Cada um que está ali naquela classe ainda de fazer missões. E aí esse olhar para 2024. O que que eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, o que que eu posso fazer para mudar, né, isso na minha igreja, na minha vida? E aí o olhar futuro seria justamente esse pensar, né, evangelização para 2024. Então, essas são as nossas dicas para a lição de hoje. Somos gratos a Deus pela oportunidade de ter servido neste ano junto a vocês, tanto na EBD como, né, no DENEC, na oportunidade de estar aqui trazendo para vocês dicas, mas também resumos e contribuindo com esse projeto, né? Agradecemos a direção do DENEC, agradecemos primeiramente também a Deus pela oportunidade, né, que ele tem nos dado. Desejamos a você, professor, um excelente final de trimestre, que Deus continue abençoando a sua vida e que em 2024 você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos do Senhor. Irmã Rosimar, É isso mesmo, Manu. Nós queremos agradecer, né? A irmã Manu também, que estava aqui conosco, né? A todos os professores, aos alunos também, a toda a direção do DENEC pela confiança. Queremos agradecer imensamente, né? E que 2024 seja um ano de muita bênção, né, para todos nós, de muitas experiências e aprendizagem. Que Deus abençoe, professor.
Verdade. Amém.